Som matinal da MFM, sempre com música boa, vozes de Angola, vozes da nossa terra, da Angola que acontece fora de Angola, que é o slogan aqui do nosso amigo de Vivência Press News, amigo e colega, o Armindo Laureano. Gostaste deste tom, desta voz? Armindo, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Uma música que entra muito bem nesta voz de Aline Frazão, que é uma voz que desperta as cordas da alma. Gosto da Aline, a voz e a forma. É uma intérprete e compositora angolana muito boa. E neste dia de chuva em Luanda, uma música de Aline Frazão ajuda a quem está a esta hora a conduzir para o serviço, ou quem já está no serviço, ou quem ainda está a sair de casa, ainda está em casa a preparar-se para ir ao serviço. Então, nestes três quadrantes, cai sempre bem uma música da Aline Frazão para começar o dia, né? É verdade, e principalmente hoje, que particularmente está ainda escuro aqui em Luanda, né? Ainda está completamente escuro, está névoa devido o seu carregado de nuvens, está ainda escuro. Mas pronto. Sobre a Aline vamos falar daqui a pouco. Por enquanto bem, vamos falar aqui do livro O Humor Não É Só Rir, Não É Só Fazer Rir. Livro dos Tunesa, foi lançado aí em Portugal na FNAC do Colombo. Na FNAC do Colombo foi lançado na segunda-feira, dia 26, aí há 2 dias. Foi o lançamento na FNAC do Colombo. É interessante porque este é um trabalho de Tiago Carrasco. Tiago Carrasco, que tem 35 anos, é um jornalista português, é jornalista desde 2004, e curioso que eu conheci em 2010, quando ele esteve em Angola numa viagem com outro amigo também. Ele esteve com um amigo em Angola que tinha trabalhado na Zimbo, e na altura, por causa do Mundial da África do Sul, eles fizeram uma viagem interessante. Pararam em Marrocos e começaram a ir por estrada por vários países a fazerem um trabalho, a fazerem fotografias e o resto. Ele foi com o João Fontes, que tinha trabalhado na Zimbo. E agora, ele foi convidado pelos Tunesa, assim correto, foi desafiado por eles a fazer este trabalho. Porque os Tunesa, há muito tempo, mesmo muitas abordagens, sentiam a necessidade de colocar a história deles em livro. E o Tiago Carrasco foi desafiado a fazer isso, porque o Tiago vive cá e os Tunesa têm passado grande parte da sua temporada também aqui. Posso dizer que pelo menos 1/3 do ano eles passam aqui, porque fazem gravações aqui, têm espetáculos e já começam a ter um público cá em Portugal que não é só de angolanos, né, mas também de portugueses. Então, desde novembro do ano passado, essas foram 25 horas de gravação, de novembro do ano passado, e terminou bem no início deste mês de fevereiro de 2018. Então, é um trabalho que teve prefácio do Nilton, que é um humorista que nasceu em Angola, também filho de angolanos, o Nilton, e teve o pós-fácio de Rosa Cruz e Silva, que foi Ministra da Cultura e agora é Conselheira de Estado. Então, o lançamento teve sala cheia e revela aqui esta performance dos quase 15 anos de carreira destes 5 rapazes ligados ao humor. O livro tem o título O Humor Não É Só Fazer Rir, porque é interessante, este título é sugestivo, porque a vida dos Tunesa não é só o humor que os Tunesa fazem, não é só um humor para fazer rir, mas um humor que nos leva a refletir, e a própria trajetória deles também é um exemplo disso. Pois é, agora já se justifica porque é que a rádio comercial aí tem o Nilton, claro está, o humorista daquelas manhãs, e toca muita música aqui da terra. Está percebido. Pois, ele agora eles vão fazendo um bocado deste Back to the Roots, um regresso às origens, e vão se ligando muito a eles. O Costa, ainda na apresentação, sempre com muito humor, o Costa gosta de gozar com o Nilton, e o Costa muitas vezes, e o Nilton colocou mesmo isso no prefácio, aquilo que o Costa diz, muitas vezes: tu não és Tuga, tu és angolano, nós é que te emprestamos, tu foste emprestado a Portugal, tu és nosso, e este gosto todo. Mas isto é importante porque este livro, João Pinto, será apresentado. Eles viajaram ontem de noite, os Tunesa devem estar a chegar a Luanda nesta manhã de chuva, eles e o autor, o Tiago Carrasco, porque vai ser apresentado este livro em Luanda no dia 3, que é precisamente o dia
em que os Tunesa completam 15 anos de carreira. Eles são de 3 de 3 de 2003. Então, o grupo existe desde 3 de março de 2003. Na altura que eles fazem 15 anos de carreira, decidiram brindar o seu público em Angola com a apresentação deste livro, O Humor Não É Só Fazer Rir, e que revela, eles também, aqui a humildade, o respeito e o conhecimento pela história, porque eles destacam também, fazem aqui uma homenagem a figuras do humor angolano, como o Beto Gurgelo, o Gajeta, o Cisco, falam da turma cómica dos segredos de Salum Gonçalves e Cajó e tantos outros, o Afonso Quintas com os cajocolos da banda. Então há aqui uma própria trajetória desse humor e olham também, além do passado, falam do presente, mas olham também para o futuro na perspectiva de novos humoristas que vão surgindo, muitos deles tendo como referência os tuneses. Então, eles fazem um grupo que começa do teatro, vai para o humor e com passagens pela rádio, pela televisão, tiveram nas três televisões, já na TPA, na Zimbo, onde eu os conheci melhor e fomos colegas. Agora estão com um novo programa na ZAP, o Cubico dos Tunesa, e vão essa incursão pelo mundo das letras, que é bastante interessante. E sobretudo, e nota-se de facto a evolução nessa nova temporada que tem nessa televisão, na ZAP, por exemplo, nota já que há um guião, já há uma desenvoltura diferente daquilo que normalmente era o improviso, né? Já se nota de facto que há um humor inteligente, não é só, como tu dizes, não é só falar. Porque eles depois acabam, estes 5 rapazes, acabam por se complementarem, né? Cada um tem o seu jeito muito mais próprio. Reparamos que, por exemplo, aqui em Portugal, a figura de Gilmário Vemba, o Costa e outras tantas, mesmo o Cesalti, com aquele seu jeito de Cesalti, interpreta muitos papéis femininos, o Cesalti e o Orlando fazem muitos disso, os papéis femininos no grupo. Costa também vai andando, o Tigo Chieta, e é o que é a forma também, os tuneses acabam por ser um verdadeiro modelo de gestão, porque eles têm uma gestão, há uma distribuição no grupo, há um que é financeiro, há um que é o homem ligado às comunicações, há outro que é... Eles têm essa forma e conseguem conciliar muito bem. Além do facto de serem todos jovens de origens muito humildes, vieram mesmo de meios muito pobres, podemos assim dizer. Começaram a vida todos eles, uns foram cobradores, foram pescadores e tantas coisas, mas hoje são todos licenciados. Todos estudaram, cada um em diferentes áreas, estudaram todos e têm essa particularidade. Uma coisa que é aqui importante dizer, João Pinto, é que eles, aqui em Portugal, começam a ter cada vez mais público português e não só angolano, e é uma coisa que chama aqui a atenção da fama deles. Os tuneses têm uma passagem que andou ali pela rádio que se tornou viral, em que o Costa liga para a rádio e tal, está o Gilmário a fazer de locutor, correto? Em que fala do gatuno, eu quero o meu gatuno, prende o meu gatuno. Esta coisa aqui em Portugal foi passada em muitos meios como se fosse algo verídico, como se fosse a realidade. Inclusive até houve órgãos de comunicação que passaram aquilo e foram falando como se fosse uma realidade, aquilo que depois andou nas redes sociais, quando não sabiam, quando mais tarde foram dar conta, depois a verdade veio de cima, que aquilo era humor e que era feito pelo Suneza. Quer dizer, eles conseguiram interpretar tão bem que aquilo passou como se fosse a realidade dessa questão do meu gatuno, eu quero o meu gatuno, dá o meu gatuno, o procurador procura o gatuno dele, aquela coisa toda. Foi isto que deu-lhes também aqui esta entrada e fez chegar a muitos ouvidos aqui em Portugal. Muito bem, nós abrimos hoje esta nossa conversa com a voz de Aline Frazão, uma grande voz. Em tempos, numa das nossas idas ao interior do país, encontramos-la no Lobito, simples, num dos restaurantes. E aqui tem uma particularidade, Festival da Canção 2018, é uma esperança, não? O tema dela pode ser escolhido. Pois, eu tenho sempre um slogan que é uma Angola que acontece fora de Angola. E é esta Angola que é preciso mostrar, uma Angola dinâmica, uma Angola culta, uma Angola que se vai fazendo valer pelos bons e melhores motivos. E uma Angola cultural muito forte. É que já foi desde o ano passado que eles selecionaram a organização, o Festival da Canção, que é organizado pela RTP, eles selecionaram convidaram algumas pessoas para fazerem músicas para esse festival. E eu falo aqui mesmo que há um lado na notícia, e a notícia da Aline Frazão, com o título Tema da Angolana Aline Frazão, na final do Festival da Canção 2018, porque eu digo que o talento africano
a dar cartas é que, além da Aline Frazão, os artistas Paulo Flores e Tito Paris estão entre os 26 compositores deste Festival da Canção. Paulo Flores, por exemplo, tem duas jovens angolanas, cantoras luso-angolanas, que fizeram parte, uma delas, do The Voice, é a Mini e a Rayara, que cantam uma canção Patati Patatá, letra de Paulo Flores. O Tito Paris tem uma sobrinha, que também participou no The Voice, Maria Inês Paris, com bandeira azul. Agora, a Aline Frazão é interpretada, a composição é da Aline Frazão, mensageira, e é interpretada por Susana Travassos. Susana Travassos, que é algarvia, mas passou grande parte do tempo no Brasil e tem uma grande influência também na música da Aline Frazão, mas já tem 2 discos lançados. E como é que esta coisa da Aline Frazão, a canção da Aline Frazão, acaba por passar para a final? Ela não tinha passado para a final, mas houve uma polémica aqui, é que um concorrente, Diogo Pissarra, foi acusado de ter feito plágio. E então ele próprio, depois de tanta polémica, acabou por escrever e de desistir, porque há uma comparação entre uma música, está em causa, que se tornou viral, que é uma música escrita por Diogo Pissarra e um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, Abre os Meus Olhos. Por sua vez, uma versão de uma canção gospel, Open Our Eyes, do norte-americano Bob Cool. Então houve uma polémica em torno disso, do plágio, e ele foi acusado disso. Então ele decidiu, apesar de ter tido a pontuação máxima do júri e do público, ele próprio decidiu afastar-se do Festival da Canção. Então entra esta canção de Aline Frazão. Temos então Aline Frazão, um tema da cantora angolana Aline Frazão, nesta final. E que a final será agora, neste mês de março. Eles vão fazer tudo, vai ser no mês de março, no dia 4 de março, às 21 horas, no Multiuso de Guimarães. E depois o vencedor deste Festival da Canção será o representante de Portugal no Festival da Eurovisão, que este ano se vai disputar em Lisboa, no antigo Meu Arena, Meu Altice, no dia 12 de maio. João Pinto. A particularidade desses espetáculos e tudo isso que acontece na Europa é a valorização que se dá, pelo menos na cultura, a valorização, não digo se é deste ou do outro país, mas portanto, a própria comunicação social, toda a força que dá a eventos como este, ao contrário, né? Nós estamos a aprender também dicas, um dia vamos lá chegar, mas era bom aprender com esses bons exemplos, dar esse valor completo àquilo que é a cultura, porque isso também é diplomacia. É diplomacia, essa diplomacia cultural e valorizar. E o facto de termos agora esta composição de Aline Frazão é bom porque neste festival menciona sempre isso, que o intérprete, o compositor e quem vai musicar também. Mas aqui temos esta, de facto, Aline Frazão, e temos também a outra, o Patatá, que é composição de Paulo Flores também, aqui a passar isto a nível de Angola, e dessas duas jovens com origens próprias angolanas e que tiveram esta representação. Então, isto é bom passar para isso. Agora, há um outro elemento também que é positivo, é que o atual vencedor da Eurovisão, o Festival da Eurovisão é português, Salvador Sobral. Então, por isso é que o concurso foi trazido para Portugal, porque o país vencedor o país cujo o intérprete ou o compositor, o intérprete é o vencedor, acaba por trazer então para Portugal. Mas aqui, se nós formos olhar para a história da própria Angola, na participação destes festivais da canção, nós já tivemos como interpretações do Eduardo Nascimento com O Vento Mudou em 1957. O ano passado até fez 50 anos que ele venceu o Festival da Canção da RTP. Tivemos também o do Ouro Negro, já fez várias participações neste festival. Já uma Angola que teve aí presente. O Tony Jackson, creio que também em dueto, participou também em algumas dessas eliminatórias do Festival da Canção, que é tradicional aqui, organizado pela RTP. Então, fica essa notícia para mostrar que há uma Angola que acontece fora da Angola. E esta questão da diplomacia cultural que tu falas. Muito bem. Agora falemos da violência policial em Portugal. Portugal está entre os países europeus com este exercício tão violento assim da polícia. Pois, nós citamos aqui que Portugal é dos países europeus com mais violência policial. Demos também essa notícia, está na página, para quem quiser ver com mais profundidade, na página da Vivência Express News, acaba por ser destacado. Isto vem de um relatório, João Pinto,
que foi tornado público ontem, do Comitê Anti-Tortura do Conselho da Europa, que publicou o relatório de uma visita feita a Portugal em 2016. Fala de violência das quadras, sobrelotação das prisões e cuidados de saúde a cidadãos em cativeiros são as principais chamadas de atenção. O relatório foi divulgado ontem em Estrasburgo e fala de chapadas, muros, algemas demasiado apertadas em algumas detenções em particular e quando não estão em causa mesmo cidadãos de nacionalidade estrangeira. É que nas prisões, além do alerta para o problema crónico da sobrelotação, esta delegação alerta para lacunas como falta de programas de reabilitação, a falta de condições e espaço nas instalações. Por exemplo, no estabelecimento prisional de Lisboa foram observados ratos nas celas, mas também a falta de respostas adequadas em termos de saúde. E aqui um dos destaques da avaliação vai mesmo para o apoio especializado. O Comitê recomenda, por exemplo, o fecho da clínica psiquiátrica do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, por falta de condições. Foi uma visita, João Pinto, que teve 15 dias, essa visita da delegação do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos e Degradantes, e foi chefiada por uma austríaca, a Júlia Cosma, e teve lugar de 26 de setembro a 7 de outubro de 2016. Então, o relatório com as conclusões foi submetido em março do ano passado ao governo português e eles consideraram que obtiveram respostas positivas do Ministério da Justiça, mas não do Ministério da Administração Interna, que foi aqui um dos grandes visados. E essas situações todas. Então, isto, meu caro amigo, é preocupante porque é uma mancha cíclica indelével que paira sobre a atividade da polícia em Portugal, que é violência provocada pela discriminação racial. Quando, por exemplo, uma esquadra inteira é formalmente acusada pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria ou ofensa à integridade física qualificada, que é motivada pelo ódio, pelo racismo, é porque algo vai mal numa polícia que deveria garantir a segurança interna, defender a legalidade democrática e garantir os direitos dos cidadãos. Estou a falar de um caso que houve aqui 18 polícias da esquadra de Alfarragide que aguardam julgamento, têm obviamente o direito à presunção de inocência e a parte aqui não pode ser tomada pelo todo. Estamos de acordo. Mas a questão é que estas ocorrências corroem a própria respeitabilidade, a missão das forças de segurança e o que acontece aqui em Portugal é que muitas vezes as hierarquias não demonstram muito empenho em travar a situação. E aqui é que por 2 vezes no espaço de uma semana Portugal surge destacado pelas piores razões em matéria de direitos humanos e de violência policial. E não é só esse episódio que eu falava da Cova da Moura, mas os relatórios da Amnistia Internacional, antes, e agora do Comitê Anti-Tortura do Conselho da Europa, são pouco simpáticos com a atividade policial em Portugal. E este mesmo que nós estamos aqui a falar, este último organismo do Conselho da Europa, coloca Portugal no topo da lista de países da Europa Ocidental com casos de violência policial, sobretudo quando se trata de afrodescendentes portugueses e estrangeiros. E então é intolerável a forma como um cidadão é tratado numa esquadra, é intolerável perceber isso e para os ouvintes, num país como Portugal, em que um cidadão é tratado numa esquadra, a forma como é tratado varia em função da cor da pele ou da nacionalidade. Então, e quando isto acontece numa esquadra de polícia, quando a polícia devia ter esta missão, é muito mais grave, João Pinto. Correto. Aqui está então esta informação importante. Aqui também algo que pode valer para nós e valer, isso como se diz, né? Imitar o que está bom não custa nada. Mas aqui estamos a falar de um limitador automático de velocidade. Muitos acidentes pela União Europeia? Morre muita gente nas estradas aqui nos países da União Europeia e eles andam preocupados com isso. E então o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes quer atualizar regulamentos obrigatórios já a partir do mês de maio deste ano. E o objetivo é reduzir as mortes de crianças na estrada. E a União Europeia quer impor novos padrões de segurança nos automóveis. E já a partir de maio será obrigatório implementar em todos os veículos novos
limitadores automáticos de velocidade. Além desses limitadores automáticos de velocidade, vão ter também sistemas de travagem automática de emergência, alcoolímetros e até caixas negras capazes de registrar todos os dados nos momentos anteriores ao acidente. Isto foi uma medida que foi divulgada ontem, um dia em que se registraram 3 mortes, por exemplo, aqui em Portugal, nas estradas portuguesas. Essas medidas já estão disponíveis por opção nos modelos mais recentes, nas principais fabricantes automóveis, e vão ser agora aplicados nos veículos novos. A ideia é que o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes espera que a Comissão Europeia anuncie uma atualização dos regulamentos de segurança nos veículos a 2 de maio, uma década depois da última atualização. Entende ele que é preciso mudar isto. O sistema funciona com base na leitura de sinais de trânsito através de uma câmara que é ligada ao sistema informático do veículo e do GPS. Quer dizer, quando o condutor excede o limite de velocidade, o computador bloqueia a potência disponível, fazendo com que o veículo abrande. Por exemplo, alguém que circule pela A1 em direção a Lisboa não conseguirá ultrapassar os 120 km/h. E assim que entrar na segunda circular, fica limitado aos 80 km/h, mesmo que carregue no acelerador. E esse objetivo, o objetivo da União Europeia é alargar também as zonas suburbanas, as zonas urbanas, melhor dizendo, é alargar as zonas urbanas onde o limite é de 30 km/h em áreas com elevada presença de peões, ciclistas e até escolas. É só passar aqui um dado, que 8 mil crianças com menos de 14 anos morreram em acidentes na última década na União Europeia. Armindo, tenho um amigo que vive no Canadá e ele também há muitas limitações na velocidade, na autoestrada, inclusive 70 km/h. Ele diz, para que fazer uma bomba como o carro dele, né? Uma bomba e ter que andar a essa velocidade? Mas é bom porque isso também faz com que as pessoas tenham mais cuidado por causa exatamente dos acidentes. Pois, veja só esses números, 8 mil, e repara uma coisa, que 130 km/h é a velocidade recomendada na Alemanha, um país que não impõe limite máximo nas autoestradas, né? Mas na generalidade dos países da União Europeia, o máximo autorizado varia entre os 110 e 130 km/h. Agora, fora das localidades, a velocidade varia entre os 80 e os 110. Dentro das localidades, o limite é quase sempre de 50 km/h. Então, para ver porque os números são altos. 8 mil crianças com menos de 14 anos já morreram nas estradas europeias durante a última década. É muito complicado. É verdade, não é como aqui, não é? Que há aqui alguns malucos, ponho aspas, que andam dentro das localidades a mais de 100 km/h, que às vezes não se percebe exatamente porquê, não é? Infelizmente. Há 2 problemas aqui. Tem 2 números. Um é responsabilidade e outro é responsabilização. Quando as pessoas não têm responsabilidade, sabendo que estão na estrada e há outros atores, há outras pessoas, há outros automobilistas, há peões, e há esta coisa toda, e não tem esta noção, e depois a responsabilização, a impunidade faz notícias, as pessoas já faz, depois não acontece, não há mecanismo, não há nada, e isso vai acontecer. É verdade. Lá a Rainha da Inglaterra resolveu pela primeira vez assistir a um espetáculo. Isso foi a semana passada, não é? E agora e agora está na moda. Foi uma fotografia que correu o mundo. E foi esta fotografia de ter a Rainha da Inglaterra na primeira fila do London Fashion Week. É verdade, London Fashion Week. É com uma imagem que vale muito porque mostra a Rainha como os ingleses e não só não estão habituados a ver uma rainha junto do comum dos mortais a apreciar a moda, né? E ela foi ver o desfile de Richard Quinn, que é um designer britânico, que no final do desfile recebeu das mãos da própria rainha o prémio de British Designer, né? O melhor designer britânico. Então, se as primeiras filas da Semana da Moda já costumam ser o foco de interesse aqui por parte dos mídias, imaginem agora quando aparece lá a rainha. Então os smartphones todos ficaram ligados e a partilharem este momento. Então este poder de partilha e de união que faz com que esta foto e este momento tenha tido o destaque aqui. É que ter a rainha neste tipo de evento de forma tão informal, ainda que não tenham descurado
a almofadinha, porque ela aceitou-se colocar a almofadinha e as questões de protocolo e de segurança, é que mostra uma nova realeza e uma nova forma de comunicação em que podemos estar aqui a viver uma experiência completamente diferente. Então, esta foto do nosso viral e essa magia da foto torna-se mais intensa quando percebemos logo que a Rainha escolheu este desfile para estar e envia uma mensagem também de apoio aos novos talentos, porque este design é da nova geração e é uma mensagem e ela apoiar e perceber, a fazer uma ligação de como é que a Rainha aparece na moda, porque a Rainha está sempre também na moda, a forma da apresentação, a forma como ela está. Então é com uma atitude tão simples uma rainha consegue aproximar-se do povo, consegue tornar-se de certa forma mais cool e consegue gerar conteúdo e consegue ainda garantir que aconteça o que acontecer, ela está ali ao lado das celebridades, dos modelos, e ela acabou sendo o grande centro das atenções. Então é isto, e acima de tudo a própria simplicidade da rainha naquele momento, que esta figura, apesar de ter já uma certa idade, acima de tudo, não ter problemas nessa exposição pública e a maneira como encarou. Então, ver a rainha na primeira fila significa que, de facto, ela é esta influência, esta pessoa que tem uma grande influência. Isto é um contexto de inspiração. Isto na Inglaterra, para aqueles que trabalham com marketing e comunicação, foi bastante importante, João Pinto. É verdade, isso é só para dizer que os próprios os súbditos gostam dela, os netos estão cada vez mais afastados daquele casamento que já era feito em crianças e tal, porque o Henry agora foi buscar uma ex-atriz, não sei se ainda é, foi buscar uma ex-atriz, e, portanto, o mais velho, o que é cotado como sendo o próximo rei da Inglaterra, diz agora que os filhos vão ser criados de maneira normal, os pais a tempo inteiro, e os irmãos vão ter que vestir as roupas dos outros irmãos, é nada de comprar nada novo. Já viu como é que é, não é? Já vi esse modelo, assim rapidinho, estas formas de comunicação, isto são importantes porque a realeza deixa de estar muito fechada e deixa de ser vista como essa coisa fora do comum, não sendo olhado para eles como comum dos mortais. E isto é um sinal, e principalmente as lideranças africanas, para começarem a ver essas formas de comunicação. É preciso aparecer, é preciso estar junto das pessoas e provar que são humanos e não esta ideia que nos dão muitas vezes que as nossas lideranças são supra-sumos, são pessoas que vivem noutras galáxias e não são comuns mortais como nós, riem, choram e também têm sensações, emoções e sentimentos como todo e qualquer ser humano. É uma lição que fica, meu caro amigo. Um grande abraço, Armindo Laureano. Então vamos estar juntos na próxima sexta-feira. Bom dia e vamos juntos. Bom dia e um grande abraço. Estamos juntos.